Paz do Senhor, irmãos. Abra a sua Bíblia. Bom, os irmãos já viram a leitura introdutória, né? 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 13. Quero ver se eu consigo, nesses 25 minutos, concluir a mensagem. Aleluia. Mas se não der, nós bater uma meia-noite, né, irmãos? Aleluia. Amanhã é feriado, depois da manhã. Diz a palavra do Senhor. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares, das centenas, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos irmãos e irmãs, a todas as terras de Israel, aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arabaldes, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. E convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Senhor do Egito até chegar. Perdão, irmão. Agora sim. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. E convocou, pois, Davi todo Israel, desde Senhor ao Egito até chegar em Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalã de Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. Levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzã e Aió guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, porque todas as suas forças, com cânticos, com harpas, alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzã a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então acendeu-se a ira do Senhor contra Uzã, e feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzã, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzã até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o Gate. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo de Jesus. Amados, como eu disse, quero ser bem rápido, porque o tempo está curto, mas Deus vai dar graça. Aleluia, Jesus. Eu poderia, irmãos, dar um tema a essa mensagem a qual o pastor escolheu. Que tema? As consequências da desobediência e as bênçãos na obediência. Aleluia. Porque quando nós olhamos, irmãos, para o livro de 1 Samuel, nós vamos ver ali que a arca do Senhor, nós sabemos que é símbolo da presença de Deus. Israel sempre obteve vitória quando a arca do Senhor estava com Israel.
era infalível, não tinha para ninguém, irmãos. Todos que se levantavam na frente do povo de Israel eram derrotados. Israel era uma potência, porque a presença do Senhor era com Israel. Mas quando nós olhamos o capítulo 1 de 1 Samuel, nós vemos ali que Deus estava um pouco triste, Deus estava desgostoso com o sacerdote Eli. Por quê? Porque ouviu-se falar sobre os pecados de Ofni e Finéias. A Bíblia vai dizer que Ofni e Finéias eram filhos do sacerdote Eli, e eles começaram a transgredir a lei do Senhor. Eu vou prolongar para nós ganhar tempo, irmão. Resumindo, eles pecavam e Deus falou com Samuel: fala para o sacerdote Eli que eu vou matar a família dele, por causa do pecado dos seus filhos. E nós sabemos a trajetória, irmão. A Bíblia diz que Israel perdeu a batalha, os filisteus mataram praticamente todos os israelitas e levaram a arca do Senhor. Aqui eu começo a pregar para os irmãos acerca da desobediência, porque não é só quem conhece a verdade e quem não conhece. Aqui se trata, irmão, da presença de Deus, se trata da arca de Deus. Aleluia! E os filisteus, depois que eles levaram a arca do Senhor para as suas terras, a Bíblia vai dizer que começou, aleluia, Deus mandou praga para os filisteus, praga de rato, destruiu todas as suas plantações. E a Bíblia vai dizer que começou a sair hemorroidas no povo. A Bíblia diz que a dor era tanta que se ouvia a voz deles no céu, porque ele estava brincando com a presença de Deus. E com a presença de Deus não se brinca. Foi dito aqui nesta noite, infelizmente tem muito se mostrando nos dias de hoje. Só que Deus conhece o particular de cada um. Deus conhece a minha vida, Deus conhece a tua 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 vida. Irei daquele que brincar com as coisas de Deus. O povo brincando com as coisas de Deus. O que aconteceu? Eles começaram a se desesperar. O que nós vamos fazer? Não vamos levar a arca para outro, não vamos levar para as terras deles. Então, o que eles fizeram? Começa a desobediência. Fizeram um carro novo. Um carro novo, tudo bem. Colocaram a arca do Senhor num carro novo. E a Bíblia vai dizer em Números, aleluia, Números capítulo 4, versículo 15, que somente os sacerdotes podiam ter acesso à arca do Senhor. E somente os levitas poderiam fazer o transporte da arca, não poderia ser outro. E eles colocaram a arca naquele carro de boi, de qualquer maneira. Resultado, todo lugar que a arca chegava trazia maldição. Todo lugar que eles enviavam ali era maldição. Levaram a arca do Senhor para o templo de Dagom. A Bíblia vai dizer que no outro dia levantou um olhou, estava lá Dagom caído com o rosto em terra. Levantaram Dagom, colocaram de novo do lado da arca da presença de Deus. No outro dia, quando voltaram lá, Dagom estava de novo com a cara no chão e com os braços quebrados. Somente o toco do corpo de Dagom. Aleluia! E depois eles falaram: leva essa arca daqui. Então, irmãos, não se poderia levar de qualquer maneira, tinha que ser os levitas. E outros sentiam que ser consagrado à presença de Deus, a arca de Deus, não era qualquer um que podia levar, não era qualquer um que podia ter acesso. Lá na frente nós vamos ver o porquê da morte de Uzã. Infelizmente, não entristece o meu coração quando eu vejo a igreja do jeito que está. Vazia. Mas tudo tem um processo, irmão. Eu sei que Deus está trabalhando e Deus está no controle de todas as coisas. Isso não vai ficar assim, não. Então nós vemos a desobediência do povo. Aí quando nós olhamos, aleluia, aqui para
para Josué capítulo de número... Josué capítulo 5, Josué capítulo 7. Não, Josué capítulo 13, versículo 8. Agora é com Saul o negócio. 4 personagens dessa mensagem: Saul, Abinadab, Davi e Obed-edom. Saul, Abinadab, Davi e Obed-edom. Aqui nós vemos que Saul, ele desobedeceu a voz de Deus. Nós sabemos que somente o sacerdote, eu estou correndo assim para ganhar tempo, irmão. Não foi do jeito que eu imaginei, porque o tempo não vai dar. Então estou correndo. No final, aleluia, os irmãos vão entender a mensagem. Então, a Bíblia vai dizer que Saul, ele se atreveu a oferecer um holocausto. E não poderia somente o sacerdote. O rei tinha que ficar na posição dele. Ele não tinha nada que ir lá e pegar e oferecer sacrifício. A Bíblia diz que Samuel chega até o rei Saul. E ele disse: você demorou, eu fui oferecer o sacrifício. A Bíblia diz que Samuel falou para ele: olha, por causa disso tu perderás o teu reino. Deus já tem levantado outro para colocar em seu lugar. E nós sabemos, irmãos, que dali por diante é só desobediência, Saul. E o povo de Israel perdendo a batalha por causa da desobediência. Aí Deus dá outra oportunidade para Saul. Samuel vai lá e fala para Saul acabar com os amalequitas. Sabe por quê? Porque os amalequitas era a nação que se levantou contra Israel quando Deus tirou o Egito da terra de lá do Egito. Eles se levantaram e não deixou que a nação de Israel passasse por dentro dos seus termos. Então a Bíblia vai dizer que Deus virou com aquilo. A Bíblia diz: ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus. Ai daquele que toca. Ai daquele que fala. Ai daquele que julga. Ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus. E Samuel vai ter com Saul. Saul derrotou os amalequitas, levou tudo, mas deixou ali algumas vacas. O ouro e tudo que os amalequitas tinham, eles levaram. E não era para destruir tudo a fogo, não era para sobrar nada. E aí Deus falou: inclusive o rei Amaleque. O rei Amaleque era o principal, que Deus está virado com ele. Mas Saul vai lá e poupou Amaleque, poupou as vacas e poupou o ouro. Mas sabendo que Deus não estava vendo. E a Bíblia diz que Samuel chega lá e de longe Saul já vem: oh meu Senhor, olha, fiz tudo como o Senhor mandou. Parece que eu imagino Samuel olhando hipócrita, querendo esconder algo da parte de Deus. Samuel fala: ah é? E esse mugido de vaca que eu estou vendo aí? Mais uma vez Saul desobedece a Deus. E o fim nós sabemos, irmão, que é triste. A desobediência, a Bíblia diz que a desobediência, irmão, ela é como um pecado de feitiçaria. Samuel fala com Saul: olha, Saul, Deus te levantou você como rei, rapaz. Na minha analogia. E você está fazendo o que você está fazendo. Ah não, mas eu fiz. Samuel fala: tem porém o Senhor tanto prazer em holocausto, ou do que em que se obedeça a sua palavra? Samuel fala: Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Não adianta nada eu sacrificar a semana inteira, o mês inteiro. Não adianta eu estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas sair daqui, botar o pé lá fora, já não sou crente mais. É tempo perdido. Eu posso ser 100% aos olhos do pastor Marcelo, mas se aos olhos de Deus eu não estiver, não adianta nada. Até aqui os olhos do pastor estão vendo, saiu dali, não, o pastor já não vê mais. Vai nessa tua força, querido.
Só não sei aonde você vai chegar. Resumindo, irmão, porque o tempo voa. Só para resumir. Eu já vi pessoas pregar sobre Obed-Edom, como Deus abençoa Obed-Edom. Eu estou correndo, irmão, senão não vai dar tempo para terminar. E quando eu meditava nessa palavra aqui, eu fiquei maravilhado, irmão. Como que Deus é tremendo. A Bíblia vai dizer que depois a arca de Deus, ela ficou, eu estou correndo, ela ficou 20 anos em Kiriat Jearim. E no capítulo 12 a Bíblia vai dizer que o povo se lamentava. Por que o povo se lamentava? Porque era a presença de Deus, já não estava mais com eles. Eles temiam seus inimigos porque a presença de Deus já não era mais com eles. A presença de Deus estava lá, mas eles não tinham acesso à presença de Deus. Então eles se lamentavam. Mas irmão, por que Saul não trouxe a arca de Deus? Buscou a arca e trouxe para o povo. O que eu disse aqui? A desobediência é como pecado de feitiçaria. A desobediência, ela impede a pessoa de buscar a Deus. A pessoa, ela impede, aleluia, a pessoa de crescer espiritualmente. A desobediência, ela impede a pessoa de crescer, aleluia, espiritual. Ela impede a pessoa, aleluia, de se aproximar diante de Deus. A desobediência faz com que a pessoa tenha preguiça de orar. A desobediência faz com que a pessoa tenha preguiça de ler a Bíblia. É tudo pela desobediência. Por que os cultos estão assim? Eu nasci praticamente no berço evangélico. Eu sou, aleluia, assembleiano até o tutano. Eu sou assembleiano que dá glória a Deus, aleluia, que glorifica a Deus, que se precisar pular, pula, bater palma, bate. Mas hoje está difícil. Por quê? Por causa da desobediência. Jesus disse em Mateus 24:12: por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Irmão, mas por que 20 anos a arca ficou em Kiriat Jearim e não se ouviu falar de nada? Só derrota. Não teve bênção, não teve vitória. Agora a arca chega em Obed-Edom, na casa de Obed-Edom, em 3 meses, e Deus fez coisa que é como se a arca tivesse 20 anos na casa de Obed-Edom. Mas aí eu vou explicar para os irmãos o porquê. A Bíblia vai dizer que eles levaram a arca até Kiriat Jearim e consagraram, escute bem, e consagraram a arca a Eleazar para que guardasse a arca do Senhor. Quer ler aí? Pode ler. Se não está escrito assim, para que guardasse a arca do Senhor. Eu queria poder pregar tudo aqui, o texto do capítulo 13, mas não vai dar, irmão. Por isso que eu estou avançando. E aí nós chegamos, aleluia, no capítulo... Nós chegamos no capítulo 13, o versículo de número 14, diz assim: e ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tinha. E levaram a arca até Kiriat e consagraram para que guardasse. A arca estava guardada. Primeiro, eles não tinham acesso à arca. Por quê? Porque eles estavam em desobediência. O povo estava adorando a outros deuses, os deuses Baalins, os deuses Astarotes. Aleluia, por quê? Amando de Saul, porque Saul se converteu, começou a buscar adivinhadores, começou a adorar outros deuses. E aí nós sabemos que a nação é a cara do seu rei. Não tem um ditado que diz que a igreja é a cara do seu pastor? Graças a Deus, né? Aleluia. Porque aqui nós sabemos que tem palavra, tem pregação. Não obedece quem não quer. Então o povo estava adorando outros deuses. Tanto que Samuel fala para eles: se você converter dos vossos maus caminhos,
se deixares os deuses Baal, os deuses Astarote, e se converteres ao Senhor, o Senhor ouvirá a vossa oração. Então por que 20 anos a arca ficou em Kiriat Jearim e nada aconteceu? E 3 meses na casa de Obed-edom? Agora eu vou explicar para você por quê. É mais ou menos assim. Eu pegar 5 quilos de filé mignon, uma carne boa, e chegar na casa do pastor Marcelo e falar assim: pastor Marcelo, o senhor guarda essa carne aqui para mim? O senhor vai guardar a carne, o senhor não vai comer. Não pode. Agora se eu falar: pastor, eu vou deixar essa carne aqui para o senhor. Eu estou dizendo: pastor, o senhor pode comer a carne. É o que aconteceu com Obed-edom. A arca ficou na casa de Obed-edom. Aleluia! E lá em Kiriat Jearim a arca estava guardada. Eles não tinham acesso por causa do pecado. Mas Obed-edom, ele tinha acesso à arca de Deus, porque ele era obediente, porque ele era temente. A Bíblia vai dizer que ele era porteiro do templo. Quando eu meditei aqui, eu falei: meu Jesus, que coisa tremenda! Obed-edom não é como muitos crentes dos dias de hoje, que só sabe apontar os defeitos da igreja, só sabe apontar os defeitos. Não, Obed-edom, ele sabia do que estava acontecendo, mas só que ele desempenhava o teu papel no templo da casa do Senhor. Aleluia! Quando chegar, imagina que quando chegaram, Obed-edom pode deixar a arca do nosso Deus na tua casa, ele correu com braços abertos. Sim, pode trazer a arca aqui. Já arrumou um lugarzinho, dá para colocar a arca do Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que a arca ficou ali e Obed-edom, ele cuidava com amor da arca do Senhor. Como que Deus não vai abençoar um homem desse? Mas tem muitos nos dias de hoje que o Espírito Santo está batendo: Senhor, eu quero as bênçãos, mas o Senhor pode ficar aí por lá de fora mesmo? O Senhor manda a bênção para mim e tudo chique. Mas com Deus não é assim, irmão. Aleluia, eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir a porta do seu coração, aleluia, eu entrarei e cearei, e Ele comigo. Aleluia, irmão, o negócio é sério, irmão. Aleluia, nós entendemos as verdades de Deus. Aleluia, irmãos, infelizmente será vida de fracasso, será vida de derrota, como foi a vida de Saul. A diferença de Saul e Davi: Saul não se preocupou em buscar a arca, mas Davi não. Aleluia, a Bíblia diz que Davi, ele convocou o povo, aleluia, porque ele sabia que a arca era sinal da presença de Deus, que a arca era sinal de vitória para Israel. Eu quero dizer nesta noite, irmão, pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, ou nós buscamos a presença de Deus, ou, irmão, o negócio vai ficar estreito. Faça, aleluia, como Obed-edom. É a mesma coisa que fizer isso aqui, ó. Aqui está a arca, Abinadab abre a porta lá e guarda a arca. A Bíblia deixou de ser prioridade na nossa vida. Tem gente que pega a Bíblia e põe lá no lugar e fica o dia inteiro com o celular na mão. É TikTok, Facebook, Instagram, Kawaii. E o nosso Deus está adorando isso. Uma criança terrível, não tem força para buscar Deus, não tem força para orar a Deus. O domingo inteiro, quando não é churrasco, é TikTok, é filme, é novela, é futebol, e a presença de Deus, nada, está lá. A igreja tem que acordar, irmãos. Nós temos que nos despertar.
Nós sabemos que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se tem oração, essa igreja estava cheia. Mas está dizendo, pastor não ora, pastor ora. A esposa dele ora. Mas a igreja tem que orar também. Antes da palavra aí, ensinou a palavra vem para mim, mas eu estou aqui para ouvir. Vem aqui, prega para mim. Se a palavra falar comigo, eu vou aceitar. Mas se Deus me colocou para pregar nesta noite, para falar para a nossa igreja, que é tempo de nos despertar. Aleluia, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, não adianta nada orar e continuar no pecado, não adianta nada orar e continuar na desobediência. Está perdendo, está que nem Saul. Está que nem Saul. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus, mas essa bênção, Senhor, que eu tenho pedido, Senhor, há tanto tempo que não vem, vai orar, vai buscar, vai jejuar. Fica no celular, fica no TikTok, você vai passar 200 anos na igreja e tua bênção não vem. É verdade. O nosso Deus não é Deus de confusão, o nosso Deus é verdadeiro. Entenda que o Espírito Santo vem falando. Eu sou Deus, aleluia. Eu quero abençoar, eu quero salvar, eu quero prosperar. Mas infelizmente muitos estão como Saul. Estão como Abinadab, guarda a Bíblia lá, não quer saber, não lê um versículo da Bíblia. Olha, meu Deus. É livre do ciclo de oração, a minha está ali também, vai cair no cajado também. Aleluia. É líder do ciclo de oração. A irmã prega hoje, você pode dar uma palavra. Irmã, eu posso só ler um versículo? Sabe o que é isso aí, irmão? É pauta de oração. É pauta de jejum. Passa 2, 3 horas na frente da novela Pantanal, chique, não sei o que lá, mas não sei se vê televisão. Passa o dia, 2, 3 horas na frente da televisão. Chegou a hora de cumprir, que eu estou atrasado. E aí chega aqui, aquele buco. Sendo que o ciclo de oração, irmãos, é a coluna da igreja. Aleluia, glória a Deus. Se o Espírito Santo de Deus se comover nesta noite por essas palavras que eu estou dizendo, e você começar a orar, você começar a jejuar, não precisa muito. Só vocês que estão aqui, vocês vão ver Deus derramar poder aqui. O Espírito Santo vai nos ser batizado, ser curado, mas não para a glória de vocês, para a glória dele, porque ele faz. Aleluia! Mas enquanto estivermos assim, ó, a irmã se vira. Ela é a mulher do pastor. Se vira. A regente se vira. Irmão, isso é como um pecado de feitiçaria. Não faça isso. Você não vê, mas você está trazendo maldição para a tua vida. Saúl carregou a maldição na vida dele por causa da desobediência. Ele achou que ele poderia fazer tudo sozinho, não consultou mais o profeta Samuel, não buscou mais a Deus e quis fazer do jeito dele, quebrou a cara. E Deus é o mesmo, Deus não mudou. Aleluia, glória a Deus. Obed-Edom, ele foi abençoado e Deus prosperou a família dele. A Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Casa no sentido espiritual é coração. Deus quer entrar no nosso coração, Deus quer mudar, Deus quer arrancar toda sujeira, Deus quer arrancar toda malícia, Deus quer arrancar toda inveja, Deus quer arrancar toda maldade. Primeiro Deus quer limpar o nosso coração e depois Ele vai prosperar tudo que nós temos. Glória a Deus. Isso é a palavra de Deus que diz, não é Ele. Esqueci aquilo aqui.
O povo fez assim, pegaram a arca e esconderam. Eles guardaram. Os irmãos leram aí? Guardaram, não é? Mas na casa de Obed-edom. E Davi fez com que a arca ficasse na casa de Obed-edom. Obed-edom, você vai cuidar. Obed-edom cuidava com amor. Ele tinha prazer em fazer a obra de Deus. Ah, se você não quer fazer, não tem problema. Eu vou fazer, porque eu estou fazendo é para Deus, não é para o homem. E Deus abençoou Obed-edom. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus.